E hoje eu vou te contar uma história para te explicar os 3 superpoderes que eu acho que um analista ou consultor devia ter em 2024. Essa é uma daquelas histórias de quando eu era pica-pau. Nessa época eu trabalhava em uma consultoria multinacional dessas grandes, e entre um projeto e o outro eles me deram para fazer uma lista das 500 maiores empresas de um setor super específico, em cima de 6 parâmetros diferentes específicos, que estava colocado em um papel. E isso precisava estar numa tabela, porque isso ia lá para diagramação, para depois ficar bonitinho, para o cliente receber e tudo mais. E eu prontamente aceitei lá a tarefa, sabendo que eu não ia digitar 500 linhas de coisas que estavam num papel. Mas eu sabia que eu tinha um deadline até sexta-feira, aquilo precisava estar entregue, certo, revisado, tudo bonitinho. Então o que que eu fiz? Ao invés de sentar no computador e digitar linha por linha de tudo aquilo e gastar todos os dias que eu tinha alocado para fazer aquilo, eu entendi qual que era a velocidade máxima que eu ia conseguir digitar aquelas linhas e quanto tempo eu ia precisar para revisar o trabalho que eu fiz. E isso dava 2 dias. Então eu tinha até quarta-feira para descobrir um jeito de não precisar digitar tudo aquilo no computador. E aí, naquela época não existia ainda o ChatGPT, então eu fui para os meus 2 grandes amigos e companheiros, o Google e o YouTube, para descobrir o que era possível fazer para que aquele documento tivesse pronto de maneira automática. E aí, fazendo pesquisas, eu descobri que tinha uma tecnologia que chama OCR. Hoje em dia, a maioria dos celulares e computadores até tem isso. O próprio ChatGPT funciona como OCR, caso você esteja interessado nisso. E eu consegui escanear todo aquele documento, e ele passou uma boa parte do texto que estava feito à mão para uma tabela certinho. Uma parte ele não conseguiu capturar e uma parte ele errou, mas eu consegui, com 1 dia e meio de trabalho e pesquisa, resolver um problema que ia me demorar quase uma semana para fazer, da maneira que foi solicitado. Então, quais são os 3 superpoderes que tem aqui nessa história? O primeiro deles é entender exatamente o que precisa ser entregue, quando precisa ser entregue, em que formato precisa ser entregue. Não adianta você entregar um super trabalho, uma coisa linda e maravilhosa, muito além do que o seu chefe espera, se você não entregar exatamente o que precisa na data que precisa. O segundo superpoder é a habilidade de aprender e aplicar rapidamente nessa ordem. Então, a maior parte dos desafios técnicos que você tem hoje, você consegue rapidamente. Quando eu digo rapidamente, eu quero dizer em dias, não em meses. Mas você consegue aprender especificamente o que você precisa resolver e imediatamente aplicar aquele aprendizado para resolver o problema. Isso vai te ajudar ao longo do tempo a construir um arsenal de soluções que vão te ajudar muito nas etapas posteriores da sua carreira. E o terceiro superpoder, que eu considero o mais acessível, o mais fácil de você conseguir, é o poder de falar inglês. Uma boa parte do material que eu pesquisei naquela época estava em inglês. E hoje em dia você vai encontrar muito mais coisas e coisas muito melhores em inglês. Para quem gosta de média, existe 6 vezes mais conteúdo em inglês do que em português na internet. E para quem está atrás de conhecimentos específicos, aqueles mais aprofundados, saber inglês é a diferença entre você encontrar o conteúdo ou não encontrar o conteúdo. E se você quiser tirar esse plano do papel, eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você conheça o ChatGPT. Você pode abrir ele no browser do seu computador, você pode baixar o aplicativo do celular, eu deixo até o link aqui embaixo caso você não conheça. E eu quero que você pede para ele conversar com você em inglês. Pode ser por escrito, você pode falar com ele em português e falar, você fala comigo em inglês. Pode ser por áudio, especialmente no celular, você pode apertar o botãozinho ali na lateral que você vai falar com ele e ele vai falar de volta com você. Escolhe um assunto e conversa com ele. Tudo aquilo que você não entender, você pede para ele traduzir e depois você retoma a conversa. E lembra que falar inglês é mais fácil do que passar a vida inteira explicando por que você não fala. Então essa foi a história de hoje, eu espero ter te ajudado. Comenta aqui se você gostou ou não. Até a próxima.